Convidado. Há agora um pouco mais de 2 semanas, o Palácio do Governo da Guiné-Bissau foi atacado por homens armados em plena reunião do Conselho de Ministros com o Presidente da República. Deste ataque, que resultou em 8 mortos, pouco mais se sabe, por enquanto, estando atualmente a decorrer um inquérito conduzido por uma comissão governamental. É sobre este assunto que começamos a nossa conversa com Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, que admite ter dificuldades em avaliar a situação. Num país normal e em circunstâncias normais, devíamos basear a nossa avaliação em informações concretas, fidedignas, que nos permitam situar sobre os acontecimentos para que essa avaliação seja a mais rigorosa e, se possível, até a mais credível. A dificuldade tem a ver com o número de explicações que já se deram. Eu devo dizer que no dia dos próprios acontecimentos, nós começámos por ouvir que se tratava de um choque entre narcotraficantes. A seguir, se disse que era um grupo de oficiais militares que estariam envolvidos e, finalmente, curioso, dizer-se que se tratava de um golpe de Estado, mas que não envolvia os quartéis. Ora, um golpe de Estado que não envolve quartéis levanta muitas questões. Portanto, aquilo que nós esperávamos e aquilo que exigimos também da própria comunidade internacional é que se crie uma comissão de inquérito que tenha credibilidade e tenha competência para apurar os factos e, com base nos factos, poder oferecer à nação guineense uma explicação que seja plausível. O Presidente da República, há dias, citou os nomes de 3 antigos militares que foram condenados no passado por tráfico de droga. Isso segue a mesma lógica, porque, repara, essa afirmação em relação a ser um choque entre narcotraficantes foi feita no próprio dia. Qualquer cidadão normal pergunta de onde é que vieram esses dados. Essas pessoas foram presas no ato. Essas pessoas foram encontradas em alguma circunstância que os liga àquilo que aconteceu ou houve uma avaliação que levou a essa conclusão. Quando depois nós ouvimos que não, nada disso aconteceu, então afinal de onde é que veio essa informação? 2 dias depois, nós ouvimos a CEDEAO tomar uma decisão em relação ao envio de forças para o país. E só podemos admitir que se a CEDEAO toma essa decisão é porque ouviu uma explicação que foi no sentido de que a nação guineense e as estruturas responsáveis por garantir a integridade territorial estariam a ter dificuldades. Agora, como é que isso se combina com o facto de se dizer que as estruturas militares não participaram nesse processo? Eu também não ouvi que alguma entidade fosse demitida ou responsabilizada por ter havido 5 horas, o número foi dado pelas entidades oficiais, que houve 5 horas de troca de fogo dentro do Palácio do Governo. Sabemos que há unidades militares que distam 200 ou 300 metros do Palácio do Governo, há outros nas imediações e, portanto, se nenhuma dessas entidades participou, tanto no sentido da intenção do golpe, como no sentido de resolver o problema que estava a acontecer, eu penso que todos aguardávamos que houvesse alguma clarificação em relação a isso. E, portanto, aquilo que nós dissemos para a CEDEAO é que a CEDEAO tem que evitar de ser envolvido num processo onde as forças são mobilizadas por conveniência de determinadas entidades. Nós pensámos que devia ser para garantir a segurança do povo guineense e para que esta situação possa ser esclarecida sem aproveitamentos políticos. Desde então, tem havido uma série de iniciativas, nomeadamente buscas casa a casa em Bissau. Poderia falar um pouco sobre esse aspecto, uma vez que até o PAIGC fez um comunicado sobre este assunto? Sim, absolutamente. Nós temos que repudiar, nós temos que refutar e nós temos que alertar a população para aquilo que isto significa. Isto significa uma tentativa de amordaçar a democracia. Isto significa utilizar a competência que o Estado tem para o uso da capacidade de repressão a favor de interesses políticos. Porque, obviamente, que as pessoas que estão sendo visitadas à noite são aquelas que o poder atual estabeleceu como alvos e que, certamente, isso está a acontecer para capitalizar alguma vantagem política. Isso é extraordinariamente grave. Não só é grave porque é injusto, é grave porque pode correr mal. E quando correr mal, vai correr mal para nós todos. Porque a justiça não se faz com base naquilo que me é conveniente. A justiça se faz com base, primeiro, na identificação dos fatos ocorridos e depois permitimos que a lei e os tribunais funcionem. Agora, quando eu chamo a mim a competência de decidir
quem fez, quando fez, como é que fez, depois fica difícil pedir que outras pessoas também não utilizem de outros mecanismos para se defenderem. Até porque há uma outra situação que se associa. Quer dizer, como é que então nós explicamos que 2 dias depois desse assalto no Palácio do Governo, haja um assalto à Rádio Capital e o poder vem-nos dizer que não sabe e que se tratou de um ato isolado? Se é de um ato isolado, nós vamos dizer que são milícias, porque se não são nem militares, nem polícias, mas estavam armados, então era uma milícia. Se no próprio Palácio do Governo não se tratou nem de militares, nem de polícias, então também eram milícias. Então a questão é, quem é que tem milícias neste país? Eu estou a falar da Rádio Capital, mas não aconteceu só na Rádio Capital. Nós tivemos os ditos comentadores políticos que foram visitados à noite, que foram agredidos e vimos a forma absolutamente desresponsável como o poder reagiu a essas situações. Não sabemos de quem é que se trata. O próprio poder admite a existência dessas milícias que andam pelo interior das nossas cidades para violentarem aqueles que estão previamente assinalados como alvo dessa intervenção. Relativamente às circunstâncias em que a CEDEAO recomendou o envio de uma força de estabilização à Guiné-Bissau, o primeiro-ministro afirma que a CEDEAO não foi solicitada pelo Executivo neste sentido. A seu ver, como é que surge esta decisão? A CEDEAO, enquanto organismo subregional, devia ser uma entidade perfeitamente alinhada com o nosso edifício jurídico. E, portanto, ao ouvir o relato de uma instância, porque aquilo que foi transmitido e que os órgãos de comunicação transmitiram era a Ministra dos Negócios Estrangeiros que tinha representado o país a fazer essa apresentação e, portanto, todos deduzimos que o governo tinha feito uma apresentação e solicitado a mobilização de uma força de estabilização. Se o primeiro-ministro vem dizer que isso não aconteceu, bom, ainda estamos mais perdidos. Segunda coisa é que, mesmo que tivesse havido essa tal informação, a CEDEAO sabe que tem que contactar os órgãos de soberania, nomeadamente a Assembleia Nacional Popular, para se assegurar que a Assembleia Nacional Popular está alinhada e há um pedido formal das entidades públicas e políticas guineenses nesse sentido. Porque senão, é aquilo que eu já falei noutros momentos, é que toda esta turbulência acontece não só depois da tal demodelação governamental, mas também acontece numa altura em que começou-se por falar num acordo de exploração de petróleo que afinal não existia, mas afinal existia, que a Assembleia Nacional Popular tomou a decisão de anular. Se existir, então fica anulada, e que nós ouvimos outras entidades dizerem que tinham competência para ir para a frente, ignorando a posição da Assembleia Nacional Popular. A seguir a isso, o que é que nós tivemos? Uma demonstração de força. Apareceram militares em águas territoriais da Guiné-Bissau a fazerem exercícios. E quando a Assembleia Nacional Popular questionou que militares eram esses e porquê esses exercícios nas águas territoriais da Guiné-Bissau, a primeira informação oficial era de que se tratava de um exercício da CEDEAO, que afinal tinha acontecido há mais de um ano. E como é que militares da CEDEAO fazem exercícios em águas territoriais da Guiné-Bissau, incluindo uma única nacionalidade? A CEDEAO é composta por muitas nacionalidades. E, portanto, é tudo isto que está misturado, que eles tentam, insistem e mobilizam toda a sua capacidade para dizer que cá está o PAIGC outra vez a levantar muitas questões, mas essas questões são mais do que pertinentes, são um alerta à sociedade guineense. A seu ver, qual é o cenário plausível se efetivamente se concretizar a vinda das tropas da CEDEAO? Eu penso que, e espero, que o cenário que se deve concretizar é a CEDEAO ganhar consciência da sensibilidade do assunto. Portanto, eventualmente, a Guiné-Bissau precisa de apoio, mas, como qualquer doente, precisa primeiro de um diagnóstico e, em função desse diagnóstico, poder-se analisar. Portanto, nós, PAIGC, mas todos os partidos que fazem parte do nosso espaço de concertação democrática, fizemos questão de alertar o secretário-geral das Nações Unidas, fizemos questão de alertar o presidente em exercício da CEDEAO, o presidente em exercício da Conferência de Chefes de Estado da CPLP. Pessoalmente, falei com o representante do secretário-geral das Nações Unidas. Todos estão ao corrente da nossa leitura daquilo que está a acontecer na Guiné-Bissau e, portanto, diretamente são também responsáveis por qualquer decisão que seja tomada e que tenha, eventualmente, implicações não mais positivas.
Era Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC. De Bissau, Liliana Henriques, RFI.